Boa noite, sejam bem-vindos ao grupo Empresários Amigos. Hoje, dia 17 de junho de 2020, estamos passando por momentos novos, extremamente diferentes de tudo que nós já vivemos, e isso causa em nossas mentes alguns conflitos. E aí vem algumas dificuldades de nós pensarmos da melhor forma. Por isso que foi criado esse grupo Empresários Amigos. Nós somos em 12 empresários que nos unimos com um propósito: apoiar empresários com ideias, com insights, com dicas, para que possam superar esses momentos dessa pandemia com mais facilidade e, assim, viver de uma forma mais tranquila, atingir as metas de uma maneira mais tranquila. Meu nome é Fábio Teles, eu sou o diretor da Dale Carnegie e hoje a gente vai falar sobre vendas, algumas dicas, 4 dicas sobre vendas, que é algo que a gente está buscando muito, né? Alguns estão vendendo muito e outros estão vendendo pouco, quase nada. Teve uma pesquisa feita agora nesse momento de pandemia, com 2.065 brasileiros sobre os seus hábitos de consumo durante a pandemia. Os dados foram coletados durante 2 dias e houve o seguinte resultado: os itens essenciais têm pesado no orçamento para 49% das pessoas, ou seja, 49% das pessoas estão gastando mais com comida e 46% mais com água. Olha aí que interessante. Por outro lado, 42% dos entrevistados disseram que as despesas com combustível caíram consideravelmente. 57% deixaram de comprar itens não essenciais para economizar. Essa entrevista foi feita um pouquinho antes do Dia das Mães. E aí, na mesma pesquisa, eles queriam saber o comportamento para Dia das Mães. E aí, ainda assim, o Dia das Mães estava no radar de 51% das pessoas disseram que com certeza iriam presentear alguém no Dia das Mães. Outros 41% ainda estavam em dúvida e apenas 8% afirmaram que não teriam a intenção de comprar algo nessa data. Entre os que participaram, 61% responderam que os gastos serão menores do que o ano passado. Agora, importante, então se nós vamos fazer uma venda, eu vou abrir aqui. Se nós vamos fazer uma venda, é importante algumas dicas. E aqui vou seguir com algumas delas. Primeira dica: passe segurança para o seu cliente. Estreitar os laços é uma forma de passar pela crise. Ao argumentar, explore aquilo que sua empresa pode oferecer de seguro a ele. Ou seja, nós estamos inseguros. Imagina o cliente quando chega para comprar algo e aí, de repente, a gente apenas fala do nosso produto sem olhar para o cliente, às vezes até mesmo influenciado por uma emoção que nos deixa para baixo. Isso faz com que o nosso produto não tenha valor e, consequentemente, não passando valor nem segurança, provavelmente a venda, a probabilidade da venda não acontecer, ela aumenta aí muito. Então, fique atento a isso. O teu estado emocional repassa a segurança para o teu cliente. Segundo, adapte-se a novas formas de comunicação. Hoje se fala muito de WhatsApp, de redes sociais. Agora, olha só, nem todo cliente gosta de receber uma mensagem do WhatsApp de um vendedor. Ligação no meio do dia, então, são ainda mais polêmicas. Atente aos horários e às formas de entrar em contato com o seu cliente. Outro ponto que deve perceber, que deve receber atenção, é a linguagem e oratória. A menos que você faça uma videochamada com o seu cliente, as expressões corporais não têm influência na negociação. Porém, a forma como a nossa linguagem, se ela é muito técnica, pode acabar afastando. Se ela é muito simples, também pode ser vulgar, pode acabar afastando. Então, é importante perceber o cliente, se adaptar a essa situação, inclusive entender um pouquinho mais dele,
para que a gente possa argumentar, se comunicar da melhor maneira. Eu tenho recebido muitas chamadas de empresários, principalmente de vendedores, que eles vêm perguntando: Fábio, é importante, quero aumentar a minha persuasão. Algo importante aqui: persuasão é um resultado do estado emocional, da maneira como a gente se relaciona com o cliente, a forma como a gente apresenta o produto, ou seja, a nossa é um conjunto que o resultado é persuasão, e a gente mede aí sim níveis de persuasão. Então, ficar atento a essas formas de se comunicar é muito importante. Mas como nos comunicarmos um pouco mais? Aí vem a terceira dica para a argumentação de venda. Ouça o cliente. De fato, as pessoas adoram falar delas mesmas. Então, talvez num primeiro momento, o que o cliente vai falar é dos problemas dele. Mas é importante, ouça. Às vezes, quando nós estamos ouvindo o cliente, nós direcionamos as perguntas e ele começa a falar dele e da necessidade dele. Aí, nós conseguimos ajustar com mais velocidade a nossa venda, porque eu estou ouvindo o cliente, entendendo a necessidade e falando o que ele quer ouvir, que é algo bem importante. Aqui, Harvard fez um estudo e diz que foi descoberto que a autorrevelação envolve redes neurais ligadas à recompensa. Isso significa que quando eu falo de mim, quando eu falo dos meus problemas, quando eu falo de mim, a gente se sente mais realizado, existe uma certa recompensa. E quarto ponto, quarto item, tenha empatia. Usar algumas frases do tipo: eu também tive esse problema, eu entendo como você se sente, essa situação que a gente está passando é desafiadora de verdade. Ou seja, frases que a gente traz para a gente também a certa dor do cliente. E isso faz com que a empatia ela seja haja essa conexão de empatia. É importante. Eu até preparei algo mais aqui para a gente gerar empatia. Como é que a gente pode fazer para gerar mais empatia, ouvir o cliente? É importante fazer algumas perguntas abertas. O que são perguntas abertas? Quando nós vamos atender alguém, a gente vai perguntar, existem alguns servos da comunicação. São eles: o que, quem, quando, onde e por quê. Os servos. E como? 6 servos. Esses 6 servos nos ajudam a conectar ainda mais com o cliente e gerar essa empatia da seguinte forma: ao fazer perguntas, inicie com com esses servos da comunicação. Então, por exemplo, mas como tem sido? De que maneira está? Por que isso acontece? Essas perguntas fazem com que o cliente fale mais. Por isso, a gente usa essa habilidade do ouvir para nós termos mais argumentos, porque nós vamos falar para ele. Então, quanto mais eu ouço, mais fácil é de eu falar para o cliente. Então, fiquem atentos a esses servos da comunicação e, ao invés de fazer uma pergunta fechada que a resposta é sim ou não, faça uma pergunta aberta. Isso gera uma empatia incrível. Por isso, o que eu trago para hoje é: torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Isso vai ajudar a gente a fazer nossas vendas com mais velocidade. Legal. Vejo que Carlos Schuller está na sala. Carlos, Estou aqui, boa Fábio. noite. Boa noite. Posso substituir nosso amigo Will, que está sem voz? Ele pediu desculpas aqui, então estou aqui para tentar ajudar de alguma forma os empresários amigos. Boa noite, Opa, Maria José. Agradeço aí sua presença. Boa noite, legal. Carlos. Estava aqui só de camarote com o Fábio. Olha aí, Camarote maravilha. VIP, né? Diga-se de Isso, passagem. Carlos, muito você chique. pode contribuir com a gente com algum assunto hoje? Se trouxe? Sim, claro, claro, com Opa, certeza. que legal. Ah, Então, o tempo é seu. ok, então.
É uma grande alegria, uma satisfação estar aqui no Empresário Amigo, contribuindo com o nosso conhecimento, fazendo a nossa participação, trazendo algum tipo de dúvida ou tirando algum tipo de, fazendo algum tipo de esclarecimento para os nossos empresários. Bom, importante para o empresário, para o empreendedor, é se preocupar com a imagem do seu negócio, né? Então, você ter o cuidado de ter uma boa marca, de fazer uma boa comunicação, isso ajuda na credibilidade daquilo que você vai levar para o teu mercado. Então, se você fizer a coisa de forma organizada, fizer de forma estruturada, você consegue atingir objetivos para gerar melhor resultado. Porque se você faz a coisa divulgada de forma aleatória, de forma desestruturada, isso cai a sua credibilidade perante o seu cliente, perante o seu público-alvo. Então, a gente precisa ter uma comunicação com hierarquia. O que é que eu quero dizer primeiro ao meu cliente, né? É aquele processo chamado processo saída, que é a atenção, interesse, desejo e ação. Então, eu preciso hierarquizar as minhas informações com a atenção, que é o chamado título ou mote de uma campanha, né? Consultores, empresários orientam empresários, ou seja, o empresário amigo levando informação ao seu público. E aí quem assina é o projeto Empresário Amigo Atendimento Multidisciplinar. Então a gente tem que identificar como é que a gente vai captar a atenção do nosso público. Então vou deixar uma coisa bem direcionada, porque hoje está presente aqui ao vivo apenas a Maria José, e aí eu vou pegar o exemplo do teu curso. Então você faz a chamada lá, estamos iniciando as turmas de preparatório para o Colégio da Polícia Militar. Essa é a sua chamada para atrair o público interessado, que aí são dois públicos, né? A gente tem o público estudante, que geralmente não é o decisor, e o pai ou a mãe do aluno ou o responsável do aluno. Esse é que vai ter a iniciativa, vai ter o compromisso de assinar o contrato, de definir o contrato com aquele aluno, né? Para aquele aluno. Então, você faz a chamada voltada para aquele público e vai fazer um desenvolvimento, usa uma boa imagem, usa uma boa fotografia, porque aquilo ali vai dar visibilidade para o seu negócio. E, finalmente, você vai colocar os dados finais, assinar, né, quem é a empresa, no caso, os 5 cursos, um telefone para contato e um e-mail. Tem gente que quer colocar 2, 3 e-mails, colocar 5 telefones, para que o público ele não encontre uma forma de comunicação, ou seja, não deixe de se comunicar. Mas o que acontece quando a gente coloca muita informação, o público ele se perde. Se ele precisar anotar, se ele estiver passando num outdoor, tá de carro, e ele vê aquela mensagem, ele não vai ter tempo de anotar se você botar 5 telefones, 5 daquilo, 5 daquilo tudo. Então, a gente tem que escolher o que é que a gente vai priorizar. Internamente, a gente se organizar para que aquele telefone ele seja uma espécie de central e distribua os números de ramais e aquele cliente ele não perca a comunicação com a empresa. Nos dias de hoje, a gente tem que ser cada vez mais rápido e assertivo. A comunicação ela tem que ser muito criativa, ela tem que ser muito envolvente para chamar a atenção do público. Não pode ser de forma aleatória, solta. Ela tem que ser direcionada com responsabilidade. E aí eu pego sempre essa metáfora da estrada. Quando você vai entrar numa estrada, a comunicação tem que funcionar como as placas na estrada. A informação ela vem sendo orientada, vem sendo dirigida de forma parcial. Primeiro você tem que identificar qual é o seu destino. Quantos quilômetros faltam? Outra informação. Depois, num outro momento, você vai identificar... num outro momento, você vai identificar qual é a quilometragem máxima que você vai fazer na estrada. Se você vai fazer uma curva à direita ou à esquerda,
como o caminho se encontra, se tem um túnel. Então, essas informações elas vão vindo parcialmente. É a mesma coisa que você tem que pensar a comunicação do seu negócio. A informação principal, que tem que vir lá no começo, em destaque, o desenvolvimento que ajuda com uma imagem, com uma fotografia, com um símbolo que vai chamar a atenção do leitor, e finalmente a assinatura, que aí vem os dados ali de contato. A marca de quem está fazendo aquela promoção, aquela ação, convidando a participar, os contatos e endereços. Tá? Então, essa é a forma hierárquica de você trabalhar a comunicação. Ela serve tanto a comunicação para panfleto, um tabloide, uma comunicação impressa, como também a comunicação digital. Então, hoje eu foquei mais numa comunicação de uma forma geral. A publicidade, como ela vai falar com o seu público-alvo, para que a gente possa aperfeiçoar. Agora que a gente vai começar no momento de desconfinamento social, e a gente vai ter o público entrando no nosso estabelecimento, então alguma lâmina, algum material, um banner, vai ser necessário para ser colocado, e aí a gente já sabe como se portar a comunicação. Então, eu tenho que fazer uma espécie de funil, né? O pessoal fala muito do funil de vendas, então eu tenho que trabalhar o funil da comunicação. Vem do título, da mensagem de desenvolvimento, o que é aquilo, com poucas palavras, para gerar o interesse e a curiosidade da pessoa de procurar saber mais, e a assinatura. E até às vezes acontece de a gente fazer uma postagem, fazer uma comunicação, estar lá esclarecido como é que ele pode entrar em contato, o início das turmas, a data, o horário, e a pessoa liga e pergunta assim, qual é o horário do início do curso? Qual é a hora que vai ser essa live? Mas está lá estampada na cara da pessoa quando é o dia, a hora que vai começar. É porque acontece, as pessoas hoje estão assoberbadas de informação, de dado, de conteúdo, e aí ela termina se perdendo e não consegue, vamos dizer, absorver a mensagem que está estampada ali na comunicação. Então, a gente precisa ser muito assertiva, a gente tem que trabalhar com muito cuidado, muita atenção. Eu vejo muita gente fazer posts de live e botam todas as informações no post. Não pode colocar dessa forma, porque senão você não gera atratividade. Você coloca no post as informações fundamentais e tem um texto legenda justamente para complementar. Se aquela chamada atrair o público, ele vai se encarregar de ler o restante, ele vai buscar mais informações no conteúdo escrito. E mesmo assim, se esse conteúdo escrito ele for muito denso, ele for muito longo, o público ele termina perdendo o interesse. Fábio, eu tenho mais tempo aí ou acabou meu tempo? Eu estou vendo que acredito que tá no tempo já. Mas pode fazer suas considerações. Pronto. Então, essa mensagem que a gente queria trazer para vocês. Vou ficar à disposição para tirar quaisquer dúvidas voltadas aí à comunicação, seja ela impressa, seja ela digital, tanto aqui no webinário, no chat, vocês podem fazer perguntas, como também vocês podem mandar mensagem lá no grupo do Empresário Amigo e a gente vai estar à disposição. Também nas redes sociais, a gente está lá presente com o Empresário Amigo. Obrigado, uma boa noite para vocês e é sempre uma alegria e uma satisfação estar aqui no Empresário Amigo. Obrigado, Fábio, pela palavra. Maravilha. Carlos, eu tenho uma pergunta para você. Pode trazer. Importante. Eu falei um pouco sobre as vendas também, mas sobre o comportamento do empresário nas vendas. Agora, quando alguém chega para você e fala assim, Carlos, eu quero fazer um investimento aqui de vendas, essa pessoa normalmente espera um resultado muito rápido ou eles entendem que é preciso de um tempo, como você falou do funil, às vezes é entender, dar autoridade à marca e depois a atração do cliente, enfim. Como é que é a sensação do empresário quando ele vai fazer uma campanha? O empresário ele vem extremamente ansioso. Antes mesmo a campanha ir para a rua, ele geralmente tem uma verba muito curta, né? Dificilmente você vai encontrar. Empresas grandes têm verbas grandes, mas não é a maioria. A maioria é pequenas empresas, médias empresas, microempresas. Essa é a realidade do Brasil.
pouca verba voltada para comunicação. Então, o cliente ele vem com muito pouca verba, um orçamento apertadíssimo, mas deseja retorno. Agora, tem casos e situações que o empresário ele chega ao extremo de querer da agência, querer que a agência diga quanto ele vai conseguir vender com aquela propaganda. É impossível fazer uma previsão, nem que a gente tivesse uma bola de cristal. Porque quem fez comunicação de março para trás, em fevereiro, em janeiro, tinha uma expectativa que ia vender, março estava começando o ano, porque já tinha passado o carnaval. E aí isso reverte a expectativa e tudo muda o cenário. Então, como é que a agência vai prometer, olha, você vai anunciar R$10 e vai vender 100? Como é que a gente vai poder prometer isso? Porque eu não sei qual é o comportamento do cliente, eu não tenho nenhuma pesquisa de mercado. O cliente está ansioso para vender e vai depositar toda a responsabilidade naquele investimento que ele está fazendo. E aí ele vai cobrar da agência um resultado. E é complicado a gente prometer um resultado concreto, porque nesse meio do caminho entra a estrutura de marketing, Sim. que é o preço. O preço pode não ser atrativo para o cliente, eu não sei, porque a pesquisa no mercado não foi contratada para isso. Não foi mostrado para mim qual é a estratégia de atendimento, qual é o histórico de venda do teu produto ou serviço, e aí o cliente simplesmente quer dizer assim, eu vou investir 100, mas eu estou esperando vender 1000. Como é que eu posso fazer uma previsão dessa natureza? O que a gente pode é acompanhar ao longo da comunicação, identificar qual foi o resultado que ele obteve com aquela comunicação específica. Ele botou uma propaganda na televisão, ele colocou uma propaganda no rádio, e a gente consegue identificar que houve um aumento, mas às vezes o cliente fica com medo de dizer, deu resultado, porque é como se fosse assim, a agência agora vai botar para quebrar em mim, quando na verdade a gente é parceira. Se deu resultado, ótimo, porque significa que ele tende a vender mais, mas às vezes ele não significa que as pessoas procuraram, que foram lá e vão comprar. Porque ela pode ir no vizinho, encontrar mais barato, ou a peça melhor, ou um atendimento melhor. Aquilo ali atraiu ele, mas para fazer o cenário da cotação. E a propaganda deu resultado, mas a venda não aconteceu por conta de outros fatores, não só foi por conta da comunicação. Então, o empresário, quando chega lá dessa forma aí, significa que ele está na UTI e está querendo Exatamente. que alguém salve ele Exatamente. Que deve acontecer a mesma coisa com você, Fábio Teles, que o empresário ele procura já no desespero, porque está tudo desorganizado, desorientado, e aí ele quer que você salve a empresa dele. Quando, na verdade, quem tem que salvar a empresa dele é ele mesmo, o empresário, empreendedor. Né? Com as mudanças de estratégia. Na verdade, a gente dá os caminhos, os nortes. A gente, vamos dizer, orienta para ele chegar a um melhor resultado, mas a gente não é santo milagreiro, até que inclusive já está cada dia mais que provado que não existe milagres, né? Faz parte da solução, mas não é a solução, né? Que legal, bacana. Exatamente. Bacana, Carlos. Então, eu também estava analisando que uma das principais qualidades que o empresário precisa ter nesse momento, uma delas, né, é a proatividade. Entender que o que faz com que ele não consiga agir, para que ele possa agir de uma maneira com mais velocidade dentro daquilo que ele tem. E uma das qualidades, então, uma das características que ele precisa controlar é a ansiedade. No teu caso aí, para que possa fazer sentido, aliás, ter mais, não depositar na agência ou na campanha a salvação total do negócio dele, né? Que bacana. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Teles. Quando o empresário chega lá ansioso, querendo resultado, querendo que se solucione os problemas do governo dele, da gestão dentro da empresa, qual é a orientação que você dá para esse empresário para que a coisa ocorra com mais sensatez, né? Que não se coloque os pés pelas mãos? Desculpa, Carlos, ele deve... não entendi, o áudio cortou aqui. Perdão, a última parte. Ele está com problema na gestão dele, né? No governo dele, na empresa, né? Certo. Então, quando ele chega com essa ansiedade lá
e te procura, qual tipo de orientação que você dá para ele? Ok. É extremamente comum, perceba, eu tive um cliente que ele é de uma indústria e ele chegou lá, ele falou assim, Fábio, eu preciso melhorar a minha produtividade. E a gente começou a trabalhar, comecei a fazer um raio-x e percebi que ele tinha ido, ele relatou que durante um ano ele tinha ido 3 vezes para a UPA por conta do estresse, dessa ansiedade toda aí. Então, o que normalmente eu faço? Eu busco estabilizar a percepção da pessoa e a partir daí desse raio-x eu vou fazendo algumas perguntas para ele mesmo e ele já vai trazendo algumas respostas e já vai se confortando. Isso mostra que normalmente a gente, quando existem situações mais desafiadoras, o dia a dia acaba levando nós para o olho do furacão. Esse olho do furacão, ele é barulhento, então a gente não consegue ouvir muitas coisas. A gente fica míope porque tem muita fumaça, muita poeira ali no meio e a gente não consegue agir conscientemente. Então, quando a gente começa no processo de perguntas, envolver ele no dia a dia dele, a gente vai devagarinho, aos poucos, elevando esse olhar do empresário e logo ele olha para a gente e diz assim, cara, eu acho que eu preciso disso mesmo para a gente poder avançar. Então, a partir da estabilização emocional é que a gente começa as ações. Assim como, por isso eu até perguntei com você aí, porque acredito que para você também ele chega lá ansioso e querendo que você faça milagre. Provavelmente você não vai fazer. Agora, é incrível, agora é incrível o grau de resposta positiva que a gente tem nos processos, por exemplo, daquilo que nós fazemos, dos empresários, e nós não entregamos marketing, finanças, RH, nada de conhecimentos técnicos nessas áreas. Mas ele vende mais, ele consegue reduzir as horas extras, aumenta a produtividade, aumenta a lucratividade, apenas fazendo o que ele já sabe fazer e que em algum momento ele não fez o básico. E quando ele volta para o básico, começa a se ver, começa a ver a maneira como ele se relaciona, tudo flui. Então, serve desde de uma dona de casa que gere o sistema de dentro de casa, até para um grande CEO que gere um grande sistema de várias indústrias, desde que faça o básico. A partir dele, começa a fazer mais. Acredito que essa mesma teoria sirva para propaganda, né? Marketing, propaganda, porque não adianta fazer algo muito monstruoso se nem a logomarca eu tenho ela feita da melhor forma. É verdade. E só por curiosidade, no caso, o seu cliente que tinha passado no hospital 3 vezes, depois que ele passou pela sua consultoria, ele parou de bater no hospital? É incrível, é incrível. Sim, pior que sim. Pior não, graças a Deus, né? Que Melhor, sim. no caso, Melhor que sim. Mas é bem comum de pessoas estarem fazendo um outro empresário lá de Toritama, que fez na turma de Caruaru. Ele fazia terapia durante 5 anos. E aí, em seis encontros da gente, ele falou assim, Fábio, me chamou, né? Falou, Fábio, eu decidi não mais ir para o psicólogo. Falei, cara, como assim? Me conte mais esse negócio aí. Que responsabilidade é essa que está me passando? Ele falou, não, é que o que eu vinha buscando como psicólogo, eu consegui me encontrar. Eu consegui perceber o que eu sinto e como eu devo agir nos momentos em que eu estou com conflito, com alguma dor de cabeça, ou para buscar um cliente, ou para atender o cliente. Ou seja, até Dale Carnegie escreveu um livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. São dicas extremamente simples, mas altamente produtivas. Então, não sou médico, mas a metodologia tem ajudado muita gente no quesito estresse. E que o Brasil é o país mais estressado do planeta, né? A gente sabe disso. Mas na dor que ele tinha, você deu o excelente remédio que ele precisava, né? Você Não tenha conseguiu dúvida. levar a solução. E aí, quando o empresário consegue ver isso, né, a minha dor é essa, o meu problema é esse. E aí você vai para o médico certo, que nesse caso foi você, ele encontrou a solução para o problema, né? Essa é uma grande responsabilidade, né? Muito bem, Carlos. Vamos ler aqui
Acho que tem algumas pergunta para mim perguntas, aí né? no chat. Tem, né? Tem sim. Aliás, sobre empatia, Fábio, li o livro de Augusto Cury que ele aborda isso, mostrando que até o sistema de memória funciona melhor. Parece que os nossos sistema límbico, que é responsável pelas emoções, administra melhor quando a mensagem é lúdica. Concorda com ele? Digo, com isso? Com certeza absoluta. Augusto Cury é especialista nisso, né? Então, inclusive ele é psiquiatra, o cara é incrível. Então, sim, concordo demais. Quando a gente gera empatia, gera, inclusive, um sistema de satisfação, porque a empatia gera um conforto, e esse conforto acaba gerando esse estado emocional. É legal. Por isso que, às vezes, a gente consegue vender mais quando a gente é mais empático. A gente consegue vender mais tanto produto quanto distribui tarefas e consegue ganhar mais cooperação das pessoas porque a gente é empático. Muito legal. Fábio, deixa eu ver se tem mais uma, acho que para você aqui, né, Carlos? Vamos ver aqui. Carlos Schuller, você sugere uma ordem, um padrão que seja harmônico numa campanha? O padrão depende da estratégia de comunicação, né? De acordo com o que você vai levar ao teu cliente, né? Ao teu público-alvo. Então, a gente tem que parametrizar o que é que a gente primeiro quer falar com o nosso público. Primeiro, eu quero vender abacaxi. Aí eu não posso vender a frutaria toda, né? Então, minha promoção vai ser voltada à semana do abacaxi, à semana da maçã, a semana de alguma coisa que eu queira promover naquele momento, naquele período. Então, eu tenho que ser mais direto com aquilo que eu quero oferecer. Em outros momentos, eu vou oferecendo outras alternativas. Um outro momento, eu vou levar para o meu cliente outra informação, para não encher a cabeça dele de informação e ele se perder. Por exemplo, no caso de Maria José, ela tem vários tipos de preparatório, para o aluno do Enem, para o aluno da Polícia Militar ou para o do teste do ANPAD. São públicos totalmente diferentes, eu não posso botar numa mesma mensagem tudo junto, isso vai confundir. Eu tenho que sistematizar e me comunicar em momentos distintos para cada um dos públicos. Porque até na hora da captação, na hora do impulsionamento, na hora da divulgação, eu vou procurar áreas, eu vou procurar públicos distintos. Legal. Inclusive, isso, acredito que já responde outra pergunta, que as postagens poluídas são ruins, não só esteticamente, mas porque elas não conseguem transmitir um conteúdo claro, correto? Exatamente. O leitor ele se perde e não grava nada. Então, vamos dizer, hierárquicos naquilo que a gente quer dizer. O que é mais importante para dizer no momento? Ou o que eu quero dizer? Eu tenho que ter uma relação de coisas que eu preciso dizer e vou pontuar em momentos distintos. E não tudo de uma vez, se isso vai confundir o meu público. Ele não vai absorver. Fantástico. Aqui, acredito que Flávio perguntou. Fábio, falando em proatividade, você acredita que isso é fruto da natureza da pessoa e, portanto, pode ser desenvolvida ou é nato de cada pessoa? Isso é uma boa pergunta, Flávio, porque é uma característica que a gente pode desenvolver também. Exemplo, quando a gente começa a ficar mais consciente daquilo que nós precisamos, daquilo que nós estamos fazendo, inclusive com um propósito claro, nos permite ser mais proativos, porque às vezes quando o propósito daquilo que eu tenho, daquilo que eu quero não está tão claro, me faz eu ser mais preguiçoso nas minhas ações, nas minhas atitudes no meu dia. Então, sim, a proatividade pode ser trabalhada, porque a gente eleva o grau de consciência, coloca a relevância naquilo que está se buscando, e aí a pessoa se torna mais proativa. Inclusive, acha aí o entusiasmo que faz com que a pessoa faça aquilo que é preciso fazer, independente da situação. Legal. Vamos ver o que tem mais aqui. Porém, no caso, Fábio, quando a pessoa é proativa, pode ser outro lado embaralhar as coisas. Portanto, é importante que ela se desenvolva tecnicamente. Uma pesquisa
uma pesquisa realizada por Harvard mostra que o sucesso das pessoas está relacionado a 15% com a capacidade técnica e nos outros 85% com atitudes e habilidades. Então, por exemplo, eu posso ser proativo e não ter conhecimento técnico nenhum, até porque a gente já conhece pessoas, acredito que todo mundo conhece pessoas que não têm capacidade, não tem nenhum curso técnico, talvez nem a quarta série, e essa pessoa constrói impérios. Então, o que leva essa pessoa a atingir esse sucesso? Então, o conhecimento, essa pessoa não tem como base, mas ela tem essa proatividade mais desenvolvida, ela vai buscar conhecimento. Se ela não buscar o conhecimento, ela tem uma habilidade de negociação, de vender ideias, de envolver pessoas, e de repente a pessoa que ele precisa para desenvolver o que ele tem em mente é contratar alguém tipo Carlos Schuller. Então, ele vai lá, conversa com o Carlos, e Carlos vai fazer essa atividade para ele. Então, a proatividade, ela vai me permitir buscar conhecimento se for necessário, para que eu possa fazer aquilo que é preciso para o meu negócio. Espero ter respondido. Carlos, a objetividade, a assertividade é fundamental numa boa comunicação, certo? Com toda certeza, sem dúvida nenhuma. Você ter uma comunicação correta, adequada, com as palavras-chave ideais, ela vai dar um resultado muito mais interessante para o público, para a empresa, né? Atingindo o público de forma mais consistente. Maravilha. Vamos abrir, Dona Maria José, se tiver alguma pergunta disso tudo que nós falamos hoje, fique à vontade também, pode abrir seu microfone. Penso que é um bom momento aqui. Hoje estamos com um pouco mais de tempo. É interessante. Quando vocês falam, parece que não tem mais dúvidas. Tá? Realmente eu fico só absorvendo mesmo esse conhecimento de vocês e fico muito admirada também. Não tenho perguntas não. No momento, acho que foi absolutamente esclarecedor o que vocês falaram. Legal. Então, que bom que você fala sobre isso, que você estava atenta naquilo que nós estávamos falando. E às vezes essas ideias começam a ficar aqui no campo da imaginação, aqui o que eu posso fazer, de que forma eu vou fazer. Então, se gerar dúvidas, por favor, pode nos procurar, tanto no grupo quanto lá no Instagram, que a gente tira as dúvidas. Veio mais uma pergunta aqui também. Obrigado, Dona Maria José. Mais uma pergunta aqui também. Vou ler aqui. Muitos pensam, né? Que utilizando uma campanha com todas as informações economizará nela, quando na verdade é o contrário. Quanto mais clean, ou quanto mais limpa, mais assertiva, mais eficaz e barata se torna a campanha. Pensem. Isso. Exatamente. Porque se o empresário ele quiser falar todo o portfólio dele naquela campanha, ele não vai conseguir os objetivos que ele quer, porque o público ele não vai absorver. Ele não vai ter o discernimento de saber ou de encontrar o que ele quer, ele como leitor daquela informação. Então, ele vai passar despercebido. Imagina a gente que recebe milhares e milhares de postagens no feed de notícias e aí vê aquela postagem cheia de informação, ele se desinteressa, passa batido, nem olha, não lê, a entrega ela não é eficiente. Ele tem que atingir o que realmente o público está buscando. Se for com muito conteúdo, a própria plataforma ela nem faz a entrega adequada, porque ela evita aquelas postagens que tem muita informação. Ela dá mais visibilidade para as postagens que são mais limpas, são mais clean, porque é isso que o consumo do público leitor ele busca. É mais ou menos como, fazendo uma analogia, como um médico, quando ele se especializa em algo, né? Ele, quando o clínico geral atende a todos de uma forma mais específica. Mas ele consegue identificar e dizer assim, olha, vá para o médico endócrino-pediatra para resolver o problema do seu filho, né? Então, ele passou no clínico geral, é esse o problema. Não, então vá para
um pediatra gástrico, ou vá para o oculista, ou vá para o neurologista. Então, o geral ele vai destinar aí, mas também ele não vai cuidar da especialidade de cada campo do corpo, né? Legal. Bom, Flávio tem mais uma pergunta aqui. Fábio, existem características que podemos descobrir uma boa liderança no colaborador e como identificar? Caramba, que legal isso, porque um dos grandes desafios da liderança é formar outro líder. Então, sim, existem várias formas de nós identificarmos isso, né? Uma é essa tal da proatividade, perceber se a pessoa ela é responsável. Eu chamo, além da proatividade, também engajamento, que ela envolve um pouquinho mais. Que aí, engajamento significa o ser estar envolvido emocionalmente e intelectualmente naquilo que ele vai fazer. Ou seja, ele não é um cara apenas técnico que sabe fazer, mas ele se doa para a situação. Então, pessoas que se doam bastante tem uma tendência da gente trazer ele para o nosso lado para ser um bom líder. Agora, uma dica que eu dou é entender um pouco mais sobre essas características de liderança, porque aí a gente pode fazer uma análise de perfil, de comportamento dessa pessoa, inclusive o nosso. É importante a gente saber, é imprescindível a gente saber, para que a gente possa lidar com possíveis desafios que nós enfrentamos e às vezes nem nós percebemos, e também como que o nosso potencial pode ser melhor desenvolvido dentro da nossa organização. E a partir daí, a gente captar essas pessoas para perto da gente. Então, Flávio, essa pergunta, tem muita gente que é nato, né? Até descobre líderes assim de uma forma bem fácil, leve, rápido. Mas uma dica mais técnica é análise comportamental e aí no dia a dia ver como ele se comporta, né? No sentido de responsabilidade, de ética, se compatibiliza com os valores da empresa e a partir daí a gente vai criando. É um grande desafio criar um líder que nos substitua. Legal. Se eu saberia falar sobre a inteligência espiritual. Eu entendo que isso é um pilar essencial para que a gente possa se movimentar. E existem alguns pilares, né? O social, o emocional, o espiritual. Então, são alguns pilares que nos ajudam a manter a nossa estrutura aberta. Agora, esse, inclusive, é muito forte, que é o tal do espiritual. Que em alguns momentos, inclusive dentro do treinamento, a gente não fala especificamente desses pilares ou da inteligência espiritual, mas a gente busca fazer com que a pessoa se perceba, inclusive ela traga isso para o corpo, uma forma de ação, do tipo, como fazer para que essa inteligência espiritual ela coloque em prática com a energia que essa inteligência nos traz. Então, Flávio, eu vou ficar te devendo uma maior explicação sobre isso. Eu vou me aprofundar mais e trago aí para um próximo momento. Tá? Pessoal, aqui tem mais, né? Dizem que esse tipo de liderança é bem rara, dada a existência da maturidade. Ah, claro. Normalmente as pessoas tendem a pensar no ter e não no ser. E aí, quando começa a se conectar com o ser, aí ela é muito mais profunda, muito mais empática e consegue direcionar e ter seguidores com mais facilidade. Muito legal, bacana. Carlos, considerações finais? Seu áudio. É porque a gente fecha aqui porque a estagiária ela não para um minuto. Vamos lá. Então, procurem ter uma comunicação bastante limpa, né? O resumo da apresentação de hoje. Quem tem muito para falar não consegue dizer muita coisa, tá? Então, ser objetivo na informação, ter uma informação bem direta e entender o que é que o teu público precisa. É o remédio para a dor dele. É isso que a gente vai fazer. Então,
você tem expertise do teu negócio, fale com clareza e objetividade. Não adianta ficar embromando, dizendo muita coisa, porque isso não vai funcionar, certo? Foi uma alegria estar aqui com vocês, foi mais um momento vibrante de dividir conhecimento e a gente conseguir esclarecer, passar algo que a gente domina, né, com pessoas que buscam e têm sede de melhorar cada vez os seus negócios. Esperamos cada vez mais poder ser companheiros dessa renovação dos novos negócios, dos negócios que estão reabrindo agora nesses próximos dias. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Boa noite.